Olá! Na aula de hoje, iremos falar sobre textura de tecido, que é uma das coisas mais complicadas que acontece quando você quer desenhar a vestimenta de um personagem ou uma textura de uma cena que mantém uma cortina, que mantém uma coxa, um tapete. Então hoje a gente vai ver a questão das texturas. Vamos começar fazendo aqui uma grade de texturas. Você pode ver que em muitos tecidos você vê que tem um certo tipo de textura, que ele é tipo um zigue-zague. Tem outro tipo de textura, que seria o ponto de tricô. Ele é meio que circular e se encaixando em cada círculo. Temos a textura, que é o trançado. Vamos fazer outro tipo de textura aqui. Essa seria a textura de xadrez. E aqui você vê um tipo de textura mais puxado para o étnico, que seria, no caso, o animal print, alguma coisa mais aproximada. Agora, vamos ver a questão do tecido em si. Vamos colocar ele com caimento em cubo. A gente pegando esse cilindro como base, a gente pode fazer o corte do tecido nesse mesmo tipo de caimento, que seria tipo uma cortina. Aqui a gente vai fazer com caimento mais esse zigue-zague.
Aqui no caso a gente vai fazer o formato escada. Agora a gente vai continuar fazendo o tipo de caimento que seria uma espiral, que a base seria um cone. Aqui você vê que o tecido ele ficou em volta do formato que eu desenhei inicialmente de uma espiral. O que acontece que faz dar essa alusão de ter no fundo algo sólido que o tecido está em volta. Agora a gente vai fazer o V oposto. O formato base, que seria um V por baixo e o outro acima. E agora a gente faz o tipo de caimento do tecido em cima. Aqui você vê a construção que eu fiz em camada para mostrar o tipo de caimento que o tecido teria se ele se apoiasse em algo que fosse de níveis diferentes, que seria esse mais baixo, que seria esse V aqui para cima, e esse V oposto acima, que seria o contrário. Esse tipo de caimento, você pode ver que a gente coloca aqui, ó, esse ângulo para ficar tipo um balanço do tecido do caimento.
Agora a gente vai fazer esse formato bolsa. Aqui você vê que esse formato que parece como se fosse uma bolsa, ele é um tanto triangular, como seria se fosse um varal e o tecido tivesse sido jogado acima. Você vê que eu faço um gradiente do claro para o escuro para fazer a ilusão aqui que seria uma dobra do tecido, que provocaria esse lado escuro desse tom. Vamos fazer assim, que aqui seria um cabide. Aqui a gente tem a nossa base, que a gente vai fazer questão de um tecido caído por cima. Vocês veem que eu coloquei como se o tecido tivesse sido estendido nesse varal. No caso, eu fiz até aqui a alusão ao vento, que seria o balanço. Que você vê que em certos locais o tecido é mais duro, que seria ele ficaria mais escuro, porque o excesso do tecido faria com que ele ficasse mais físico. E menos translúcido, como normalmente o tecido é. Aqui, você viu que eu
desenhei uma saia feminina que a gente vai fazer o efeito das texturas nesse movimento. Vamos usar a textura do xadrez. Você tem que determinar de qual direção você quer iniciar o traço. Eu vou escolher aqui esse meu lado direito. Devido você ver que ela tende a ser rodada essa saia, você tem que fazer os ângulos arredondados. Se você quiser fazer esse tipo de estampa com umas cores mais lineares, tipo essa que eu estou usando nessa escala de cor, que seria do marrom escuro ao marrom claro, você vê que eu estou conseguindo fazer uma profundidade mais específica na hora de preencher aqui. Toda vez que você for fazer algo como se fosse vestimenta, você tem que fazer a base dela, que seria o tecido ou a estampa. E depois que você terminar tudo, você pratica aquele exercício que a gente fez na aula passada, que é profundidade. Esse daqui só são alguns exemplos de texturas que você pode fazer, tanto com estampas, como você pode fazer uma textura do próprio tecido. No caso, esse daqui são alguns exemplos. E eu quero que você foque, na hora de fazer o exercício, que você não precisa fazer perfeito, mas você tem que se esforçar em fazer uma escala do gradiente, que seria aquele mesmo ensinamento da aula passada, a profundidade. Dessa forma, você consegue construir uma textura de algo, tanto do tecido, como foi da aula de hoje, como uma textura de um pelo, de um animal ou de um cabelo, quando você desenha um ser humano. Então, sobre o dever de casa, eu quero que vocês desenhem um tipo de tecido com uma estampa e o caimento que você escolher. O tecido ficaria na disposição dos formatos que a gente aprendeu hoje e eu quero que você escolha qual o que você mais gostou e você se aventure, tanto colorindo como deixando bem chamativo para a gente ver a questão do crescimento, da profundidade da cor. Agora, no final da aula, não se esqueça, os seus pais ou o seu responsável devem mandar a foto do seu dever de casa no WhatsApp e no e-mail que aparece aqui. E não se esqueçam, tem que colocar o nome aqui na chamada, aqui no chat. Então, tchau!